Bom, gente, seguinte, hoje o nosso programa ele tem dois convidados, um sacerdote e uma leiga, né, que fazem parte de um trabalho, de um instituto maravilhoso que nasceu, incrível, hein? Logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava começando, o mundo estava recomeçando, e aí, em todos os países, em todos os lugares, né, estavam todos assim, sedentos pelo novo, né, por aquilo que nós poderíamos dar como resposta àquela catástrofe que incluiu ali vários países, né? O Brasil foi um país que participou também da Segunda Guerra Mundial, estava do lado dos aliados, né, contra até então os inimigos do mundo daquela época. Então, hoje o quadro mudou, né? Hoje nós vamos à Alemanha, por exemplo, vamos à Itália, por exemplo, e somos povos irmãos e pacíficos, mas houve um tempo onde realmente o mundo estremeceu. E houve o pós-guerra. Em todos os lugares houve também os reinícios. E foi um tempo de muitas inspirações. E foi justamente nessa época, e eles vão contar bem para nós, que surgiu o Instituto Meninos de São Judas. Instituto Meninos de São Judas, que completou nesse ano 75 anos de sua existência. Eles têm uma obra linda, um projeto que acolhe e restaura, transforma e toca a vida de diversos jovens aqui em São Paulo. É com muita honra que eu quero receber agora, aqui no Acredite, o diretor do Instituto, tá bom? Vem para cá, Padre Cristiano, e também a nossa querida pedagoga, que há 16 anos está na obra, é Ivanilde Feitosa. Sejam todos muito bem-vindos. Sua bênção, Padre. Oi, querida, tudo bom? Vamos lá, senta aqui, vamos conversar. Feliz Natal, hein, gente? Olha, ô Padre, sejam muito bem-vindos, né? Obrigada. Ao Acredite, a Rede Vida de Televisão. Feliz Natal. Feliz Natal. Que data maravilhosa de ver esse momento do Verdade. nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, vocês poderiam ter vindo em qualquer época do ano, em qualquer sexta-feira do ano, em qualquer, enfim, mas quis Deus que hoje, né, estivéssemos aqui, exatamente, nesse momento, não acredite. Num dia tão importante, onde tantas famílias, né, estão em casa agora, se confraternizando, né, trocando sonhos, falando um para o outro daquilo que eles vivem. É muito lindo isso aí, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa obra maravilhosa, né? O Padre Cristiano está aqui, a Ivanilde está aqui. A Ivanilde que tem 16 anos trabalhando nessa obra, uma colaboradora das mais antigas, conhece bem a obra, conhece bem o carisma, e nós vamos conhecer um pouquinho hoje desta obra. Padre, bom, foram anos, né, onde o mundo precisou se reinventar, né? E justamente um ano depois que, né, o mundo estava retomando, 1945? 1946. Um ano depois, então, que acabou a guerra, surge aqui no Brasil, no coração do Padre João Bicher, ele inicia a obra. João Bicher. Começando como o nome Orfanato Meninos de São Judas Tadeu. Olha. Depois, mais tarde, né, por questões de regularização legais, tiveram que tomar-se o nome de Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu vejo um homem à frente do seu tempo. Percebeu as situações, né, precárias daquelas crianças, órfãos, ali na região do Jabaquara, e ele tem essa iniciativa de acolher essas crianças. Acolheu primeiro 2 crianças ali, próximo à paróquia, ele inicia ali a obra, depois foi chegando mais crianças, as pessoas descobriram, o padre lá acolhe. Aí já foi levando lá para o padre. Disse uma coisa muito interessante, começou com 2 crianças. 2 crianças. Como é que foi isso? Detalhes aí para nós. Acolheu essas 2 crianças, começou a cuidar, mas a publicidade aconteceu naturalmente. Mas essas crianças apareceram lá como? Assim, que jeito? Porque as crianças órfãs que estavam ali, que sem pai, né, e precisaria de um cuidado, precisaria de alimentação, de educação. Eu vi aquela situação, já levou para o padre, que era pároco da paróquia São Judas Tadeu, que hoje é o atual santuário São Judas Tadeu, e ele teve aquela sensibilidade própria do nosso carisma, amor e reparação.
Então, veja, o Instituto ele nasce com a mística de fazer o bem, de acolher aquele que está precisando, necessitado, o órfão. E ali, depois daquele acolhimento daquelas duas crianças, começaram o padre lá, João, acolhe. Tem lá, ele está iniciando uma obra social. Aí começaram a trazer outras crianças, né? Aí começa a atender crianças órfãs e também de pais onde não tinha mais onde deixar as crianças, porque tinha que ir trabalhar. Onde ia deixar as crianças durante a semana? Vamos deixar lá no orfanato. Então ficava durante a semana também essas crianças e no final de semana voltava para a casa das suas famílias. E aí o Padre João Bicho, ele fica por 4 anos à frente da obra. Como ela foi crescendo, mais crianças chegando para ser cuidada, aí o superior provincial nomeia o Padre Gregório Vespri. Aí ele foi o grande idealizador, que aí essa obra tornou-se conhecida pela sua mística, pelo seu jeito carinhoso, dócil de acolher e atender as pessoas, pela direção espiritual e pela confissão. E ali começou a vir mais crianças e as pessoas também começaram a sensibilizar e começaram a ajudar, a colaborar na obra. E hoje está esse grande complexo que é o Instituto Menino São Judas Tadeu. Agora, 16 anos, o Ivanilde, 16 anos nessa obra, deu para ver muita coisa, né? Um pouco, né? Pode falar bem pertinho do microfone aí. Deu para ver muitas coisas bonitas, né, que é construída nesse lugar, no Instituto Menino de São Judas Tadeu. Como o padre mesmo frisou, o nosso trabalho é reparar aquilo em que a sociedade, às vezes, não dá oportunidade. Então, nesses 16 anos, passaram muitas pessoas por nossas mãos e que nós podemos reparar a vida delas. Então, pessoas que não tinham esperança com seus filhos, né, que precisavam de acompanhamento educacional, acompanhamento em uma creche, né, que nós também, depois, com a mudança, hoje somos 9 creches, né, que atendemos. Então, são milhares de crianças que as famílias precisam desse atendimento. O pai que precisava só da comida para que seu filho fosse alimentado ali durante o dia, quando ele fica conosco, ele viu que, além da comida, ele tem muito mais, né? A criança, quando ela chega até nós, ela é amparada, ela é acolhida no seu total, no seu todo, né? A gente olha para a criança como um ser que precisa, não de comida, porque a comida é fácil de se dar, né? Se você der uma cesta básica, você alimenta uma família por uma semana ou mais. Mas se você der amor, carinho, a comida, você alimenta sonhos, você alimenta muito mais do que o corpo, você alimenta a alma, né? Então, nesses 16 anos, eu vi isso passar pelas minhas mãos, pelas mãos dos padres que ali estiveram. E todo dia, né, quando eu entro nessa casa, eu penso, meu Deus, como eu sou privilegiada, né? Porque o Senhor me colocou aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me colocou aqui para me lapidar, né, para me tornar uma pessoa melhor. Porque eu não só transformo as crianças, não só ajudo a transformar as crianças, eu também me transformo com as histórias dela. Agora, existe uma diferença entre a criança que vai lá para ser acolhida numa creche e a criança que foi, em outros tempos, ou ainda vai para participar de um orfanato. É o SAICA hoje, atualmente, que nós chamamos. Como? É o SAICA. É Serviço Institucional de Atendimento de Criança e Adolescente, que hoje seria como o orfanato. Que não tem pai, não tem mãe, justamente. Vai para lá. E fica todo esse tempo conosco. Qual é a grande diferença, ou se existe essa diferença, não sei, né? Mas existe uma expectativa na criança que vai sabendo que tem uma família, que vai passar o dia, e vai voltar à tarde para casa, que é uma creche, né? E existe aquela criança que chega, que não tem esse histórico de voltar para casa. Vai fazer dali o seu lar, vai crescer ali junto com outros, que um dia serão adotados. Como é que é essa experiência, padre? Como é que são esses dois mundos? Veja bem, as crianças ficam todo o tempo conosco ali na casa, que tem toda uma identificação de uma casa familiar. Isso já é um avanço muito grande que já tivemos. E o cuidado que nós temos também de preparar os nossos colaboradores que estão conosco, para ter essa presença paterna e materna no cuidado com essas crianças, já que foi negligenciado a elas na sua história. E
de fato, é uma tristeza para algumas delas deparar, confrontar com toda essa situação. E ali nós estamos trabalhando com nossos colaboradores para que eles tenham essa presença paterna e materna, de acolher bem as nossas crianças. E elas, né, depois ali com a sua idade já de 7, 8 anos, então já frequenta a escola ali na região, fica o SAICA, né? Uns depois da tarde tem também o período do CCA, que é o Serviço para Criança e Adolescente, que também fica ali no nosso instituto, na nossa sede, e ali também eles têm esse momento de recreação, também de aula de instrumento, de aula musical, e depois volta então lá para o SAICA, com isso todo acolhimento familiar. Então a nossa casa, o SAICA, tem toda essa característica de uma casa de família, e nós trabalhamos bem o nosso carisma deuniano, amor e reparação, restaurar corações. Então, que a presença dos nossos colaboradores é uma presença assim de poder acolher, entender e, como disse, repito, ser a presença paternal e maternal. Claro que a gente sabe como que a gente vai superar aquilo que é a presença do paternal biológico, maternal biológico, mas a gente, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a espiritualidade, com a preparação que nossos colaboradores vão recebendo, eles fazem esse papel, e como tem feito muito bem, porque a gente percebe como essas crianças são restauradas pelo seu olhar, pela sua presença. Então a gente percebe o toque de Deus a partir desse trabalho educacional e espiritual. Eu entrevistei há muitos anos atrás um padre, né? E esse padre nunca conheceu os pais. Ele foi uma criança adotada lá no Rio de Janeiro, e ele foi colocado mesmo, né, num cestinho, naquela roda que você virava assim, né? Colocava, rodava a roda e a criança ia para dentro do muro, né? E ele foi adotado nessas condições. Nunca conheceu os pais, né? Foi ordenado sacerdote. Hoje ele é fundador de uma comunidade que inclusive trabalha com casais, né? E a experiência que ele contou para mim na época da entrevista foi que realmente ele encontrou naquela época nas freiras, né, que o adotaram, que ele realmente encontrou ali um amor de, como ele nunca tinha registro na cabeça dele o que era um amor de pai, o que era um amor de mãe, né? E ele ficou com aquele amor. Aquele foi o registro do amor na vida dele. Então hoje, como padre, ele contando, né, ele procurava dar nos atendimentos dele, por exemplo, no confessionário, aí ele dizia assim: Dunga, quando eu prego, eu prego assim, o que seria o melhor, né? E quando eu confesso, né, quando eu atendo, aliás, o penitente, eu vou pelo menos pior, né? Ou seja, a misericórdia é tanta ali de acolhimento, de saber os pecados que ele está ouvindo, e ele dizia assim: quando eu prego para as pessoas fazerem o melhor possível. Quando eu acolho como eu preciso dar o maior amor possível e trabalhar com o erro mínimo possível, né, daquele ser humano, né? E ele diz que esse amor extremos ele colheu no acolhimento dele nesse instituto lá no Rio de Janeiro, que ele foi acolhido. Quer dizer, vocês produzem um tipo de amor, né, que seria diferente se ele estivesse em casa com o pai e com a mãe, né? E ali você tem como há 16 anos, né, a Ivanilde ela está lá. Então, falando isso, eu pergunto para você, Ivanilde, que amor é esse, né, que você há 16 anos, né, como é que você define, né, essa sua entrega a essas crianças, sejam da creche, seja como no SAICA, ou no CCA. Como é que você define esse amor que você, como mãe, como esposa, como mulher, como, enfim, você está sendo na vida dessas crianças? Como é que você define isso? Olha, eu acho que é um amor incondicional, né? Como Deus fez para conosco, eu estou tentando fazer para aqueles que estão próximos de mim, né? Se Deus nos dá tudo sem nos pedir nada em troca, se nos aceita do jeito que nós somos, sem nos julgar, e somos nós, né, que vamos nos transformando por nossa vontade e com
a graça de Deus. Então, eu acredito que é um amor incondicional, igual aquele que Deus transmite para mim. Então, eu tento fazer da minha vida, né, tanto na minha casa como no meu trabalho, transbordar esse amor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu falo assim, quando eu vou contratar alguém para trabalhar no SEI, que são o Centro de Educação Infantil, ou no CCA, ou no SAICA, a pessoa tem que ter algo a mais. Não pode ser só um profissional gabaritado com diploma, com currículo lindo e maravilhoso. Ele tem que ter algo a mais, ele tem que ter o humano, né? Porque nós vamos lidar não com uma máquina, mas nós vamos lidar com criança que precisa que a gente tenha esse olhar diferenciado. Ele não é um coitadinho, ele não é alguém que está sofrendo só e que precisa de uma ajuda por piedade, mas ele é alguém que precisa de uma ajuda porque ele tem direito, né? Assim como Deus me deu o direito de ter uma casa, de ter uma família, ele tem direito, no lugar onde ele está, ele receber também esse afeto, né? Então, os padres, os religiosos, a equipe, né, de um modo geral, elas trazem muito isso com eles, né? Então, a gente faz um processo seletivo bem focado nessa situação. Tem que ter um pouco do carisma da instituição. Bom, falando em carisma da instituição, nós estamos falando aí dos padres deonianos, né? Você conhece muitos. Você conhece, inclusive, os padres mais famosos, como o padre Zezinho, né? O padre Joãozinho, o padre Léo, que já está na eternidade, o padre Fábio de Mello, né? Você conhece, por exemplo, o padre Anísio. Padre Anísio, que eu estive com ele recentemente, lá em Santa Catarina, que agora assumiu a casa de retiro de vocês. O padre Rodrigo Caetano, que está com 10 meses de ordenado. Você conhece muitos desses padres. O padre Vicente, que ficou no lugar do padre Léo, na comunidade de Betânia. Mas talvez você não conhecesse, né? Talvez você não soubesse que esse carisma deoniano também se desdobra nesse trabalho, né? Nesse trabalho de acolher essas crianças. Eu estou aqui vendo as imagens passando aqui no telão, e tem essa imagem, exatamente essa imagem. Dá uma congelada aí para mim, o Mateus, volta um pouquinho, essas crianças saindo com a mochilinha, que eu achei assim, isso, volta um pouquinho, aí, essa aí que eu vou querer. Vem, solta de novo, isso, solta. Olha só, essa imagem, gente. Aí, para aí. Alegria. Aí, olha aí. Aí, congela esses isso, aí. Gente, essas 4 crianças saindo, cada um com a sua mochilinha. Isso, padre, isso não tem preço. Isso não dá para calcular, né, a bênção que isso deve ser, porque ali pode ter o cientista que vai descobrir a cura da AIDS, ali pode ter o futuro Papa, ali pode ter o presidente da República, ali pode ter o infectologista que vai descobrir a cura de uma doença, porque são filhos de Deus que são acolhidos. Quer dizer, isso tem um valor para a sociedade incalculável, né? O senhor vê isso como, padre? Porque o senhor se ordenou para ser um sacerdote e, de repente, Deus te conduz para uma obra como essa. Eu tenho sempre falado, tem 2 anos que eu cheguei no Instituto, já conhecia como Frater, que a gente, quando vinha para São Paulo para fazer algum curso, sempre também ficava ali no Instituto Menino de São José Tadeu. Particularmente para mim, foi uma grande graça poder estar nesse tempo contribuindo com essa obra, com o carisma deoniano. E olhar essa alegria, ou quando as crianças vêm abraçar a gente, não tem preço, né? A gente tem todo o trabalho, é um desafio, né? Sempre partilho com a Ivanilde, nossa, tem semanas que é muito apurado de trabalho, parte administrativa, mas quando a gente se encontra com essas crianças, como acabamos de ver ali na CEI São João Paulo II, ali as crianças estão chegando na creche. Olha a alegria de chegar na creche. Olha só que legal. Você vê que alegria. Então, assim, para nós é de brilhar os olhos, a gente perceber, não, esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando falamos aqui sobre a questão do amor, eu sempre trago comigo a palavra de Deus quando diz assim: eis que faço nova todas as coisas, o Senhor faz. E eu percebo nitidamente na vida dessas crianças, seja na creche, seja no SAICA, ou seja no CCA. Deus pode, Deus faz. E se a gente colocar como instrumento nas mãos de Deus, a obra acontece. E como acontece?
E a gente percebe que as crianças ela é tocada profundamente através da educação, através da alimentação, através de uma aula de música, através de uma aula de informática. Ali a gente percebe nitidamente o toque do amor de Deus e a transformação, dando dignidade a essas crianças. Então eu sou muito feliz, eu sou muito agraciado por estar hoje, neste tempo. Por mais difícil que estamos vivendo neste tempo de pandemia, quando eu cheguei, mas posso dizer, também é tempo de muita alegria, de muita esperança, né, de estar fazendo parte hoje desta obra. Bom, hoje é dia de Natal, né? Hoje é 24 de dezembro. Amanhã vai estar todo mundo comendo aquela comida bonita, gostosa, aquela mesa posta. Pelo menos lá em casa vai ser assim. E houve muitos natais, né? Ali. Como é que é o Natal ali no Instituto? Como é que acontece essa festa desde 1946? Gente, eu não posso parar de imaginar o que era 1946, né? Pois por curiosidade, pesquisa imagens de São Paulo do ano 1946, pós-guerra, né? Tenta imaginar como é que era e como que esse instituto começou, né? E tentar imaginar quais foram as dificuldades, os êxitos, né? As grandes conquistas. Hoje é uma obra imensa. Eu estive lá recentemente lançando um livro que eu lancei pela editora Ângelos, lá com a Maristela. Pude pregar, pude cantar, pude conviver um pouco com eles e vi o tamanho da obra. Fiquei impressionado, fiquei assim, super mexido, por isso que eles estão aqui hoje no programa também. Mas, padre, eu pergunto, como é que é esse dia tão bonito que é o Natal? Que acontece nesses dias lá no Instituto? Nesse mês de dezembro, no primeiro momento, fizemos a campanha das sacolinhas de Natal e conseguimos arrecadar 2.000 sacolinhas de Natal que foram entregues então para as nossas crianças das creches, do CCA e dos SAICAS. Agora no SAICA nós temos a missa hoje à noite, né, lá no Instituto, e pós a missa nós temos a ceia com as crianças dos dois SAICAS, o SAICA São Judas Tadeu e o SAICA Padre Deon. Então, junto com a nossa comunidade religiosa, os padres, os fráteres, né, e os orientadores que acompanham então as crianças do SAICA, São Judas e Padre Deon, passam conosco esse momento da ceia. A gente fez a oração, né? Primeiro a missa, depois a gente tem um momento da oração antes da ceia e depois fazemos a nossa ceia. Então, um momento de família, de acolhida. E eles se sentem, nossa, é uma alegria para eles. Eles já perguntam, padre, nós vamos ter a ceia hoje, padre? Vamos reunir hoje para estar junto para a ceia? Sim, vamos estar juntos, sim, vamos ter a ceia. Vai estar junto com o padre, com os pratos, todo mundo reunido para celebrar esse momento tão significativo e importante que é o Natal. Quantas crianças hoje, né, nesse atual momento, o Instituto consegue acolher? Nós estamos atendendo mais de 2.000 crianças, contando com as 9 creches, né, que são as 6, né, e os 3 unidades de assistência social, que são os 2 abrigos, e o CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente. E quantas crianças, não sei se vocês têm esse número, né, passaram por lá desde 1946? Tem uma noção disso? Não? Sim, esse é o ano jubilar, celebrando 75 anos, fazendo a história, pesquisando os nossos arquivos, já passaram mais de 35.000 crianças, adolescentes e jovens pelo Instituto Menino de São Judas Tadeu. 35.000! Gente, 35.000 crianças passaram por lá. Sabe, num tempo onde a gente é carente de boas notícias, né? Porque o evangelho, a boa nova, tem que ser propagada. Sabe, enquanto tem muita gente fazendo leis, existem pagãos fazendo leis para pagãos. Eu sou cristão. Eu conheço 27 países diferentes, né? E de ir muitas vezes em cada um deles. Alguns eu perdi até a conta. Alguns desses países, por exemplo, o aborto é legalizado. O comércio e o uso da droga é legalizada. Só que o cristão, o católico que lá vive, não vive essas leis. Essas leis, que muitas vezes podem ou não chegar até nós, e ser uma realidade do nosso país, não importa. Sabe por quê? Porque não é lei para cristão.
cristão não vive essa lei, essa permissividade, né? Não. Suponhamos que eu fosse um recém-casado, eu e minha esposa, com 23 anos de idade, e ela grávida, ficou grávida um ano depois que nós nos casamos, e agora com 24 anos, de repente no nosso país é permitido abortar. Mas eu sou católico, eu sou cristão, eu não cumpro essa lei não é para mim. Então, mesmo que um dia nosso país seja assolado por leis anticristãs, o cristão não vive essa lei. E nós precisamos, como cristãos, dar boas notícias, porque a boa notícia contagia mais um, traz mais um para o corpo, traz mais um para a igreja, traz mais um para o carisma. Por isso que nós temos que propagar a boa nova. E o que nós estamos dando a você hoje aqui na Rede Vida, aliás, esse é o nome da Rede Vida, o canal da família e da boa notícia. Estamos dando para você uma boa notícia. E eu pergunto para Ivanildo, claro que existem milhares de histórias maravilhosas, mas você poderia contar de uma criança, que mais te marcou, de como chegou, de como saiu, de como está hoje? Você tem uma história? Claro que tem, né? Mas sim, tira uma aí, né? Dessas 35 mil histórias. Eu vou te citar duas, né? Uma eu vou falar bem rapidinho, que é o Diogo Silva, né? É tenista profissional da seleção brasileira. Uau. Então ele veio da comunidade, não tinha condições nem mesmo, às vezes, de ter o atendimento básico nessa casa de alimentação, veio para o nosso serviço com a intenção de ficar fora das ruas e ser atendido ali enquanto a mãe trabalhava. Esse menino ele foi treinado, ele foi patrocinado pelo Instituto durante vários anos e hoje ele está aí na seleção brasileira, brilhando no Brasil e no mundo. Olha só, gente. O outro caso... Campeão de tênis de mesa, o famoso ping-pong. Né? Campeão, faz parte da seleção brasileira, de tênis de mesa, e é uma criança que chegou ali por causa da carência, enquanto a mãe tinha que trabalhar. Essa criança chega ali para tomar um bom café da manhã, para almoçar, para tomar um bom lanche da tarde, para passar o dia, para ser devolvido para aquela mãe que precisava trabalhar e não tinha com quem deixar. Só que essa criança se tornou membro da seleção brasileira de tênis de mesa. Gente, histórias como essas, elas são muitas. Não dá para contar todas, mas olha que maravilha. Se você não conhece ainda esse instituto, crianças... Instituto Meninos de São Judas Tadeu. São Judas. Se você não conhece, daqui a pouco nós vamos dar o endereço para você ir lá. Vai lá participar de uma missa, vai lá conversar com o padre, bate papinho com o padre Cristiano lá. Ô padre Cristiano, conta para mim como é que é. Aí você vai ver com seus próprios olhos, aí você vai fazer duas perguntinhas, que pode mudar a vida de mais 100 crianças. Primeira pergunta: ô padre, o que vocês estão precisando? Olha essa pergunta, gente. Essa pergunta pode mudar o rumo de uma outra criança. E a segunda pergunta: e como eu posso ajudar? Essas duas perguntas podem trazer mais um campeão, pode tirar mais uma criança da rua, pode ajudar a formar mais um jovem. É bonito demais. E a segunda história? A segunda história é do Leonardo. O Leonardo é um dos nossos atendidos no SAICA, né? Então, como o padre mesmo falou, nós somos a família deles. Ele veio com mais os irmãos para o nosso atendimento e ele não foi, a família, eles não foram adotados, né? Ele passou pelo SAICA por mais de 10 anos conosco. Então, nesse período, nós estamos formando esse menino, né? Hoje, um adolescente que está no 2º ano de faculdade, né, com formação feita pela casa, né, encaminhamentos, acompanhamento com a equipe técnica e trabalha conosco como estagiário na parte de TI e auxiliando num curso que a gente tem lá numa oficina do CCA, que é de montagem de computadores e na web design. Então, esse é um menino que também, né, nos alegra muito, porque ele não teve
a chance de ser adotada, porque já era um pouquinho grande e às vezes é mais difícil ser adotada nessa faixa etária. E ele chegou aos 18 anos, foi encaminhado, está trabalhando, tem uma profissão, né, tem um caminho a ser trilhado. Então, isso assim, se você conseguir ajudar um, você ajudou uma pessoa. Uau! Se você conseguir ajudar você ajudou uma pessoa. Parece óbvio, mas não é. Porque uma pessoa formada, você pode calcular a bênção que essa pessoa pode ser no meio da sociedade? Pense nisso. Pense no que você hoje é para a sociedade. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o pai aqui, né? O pai que é o Lindoberto. Ele não tem esse nome por acaso, não é porque ele é lindo mesmo, tá? O Lindoberto. O Lindoberto é um cara querido aqui dentro da Rede Vida. Ele não é apenas... Qual é a sua função aqui? Você faz um punhado de coisa, mas assim, almoxerifado. Esse cara, ele não é apenas um almoxarife. Ele não trabalha apenas no almoxerifado. Ele é uma bênção no nosso meio. Um ser humano bem formado, uma pessoa bem formada, ela espalha paz. Todo mundo gosta de ficar perto de você, não é? Não é? Não é? Todo mundo gosta de você, cara. Todo mundo fala de você aqui na Rede Vida. Você é o cara mais famoso da Rede Vida, sabia disso? Por que isso? Porque é um ser humano bem formado. Quando você ajuda uma criança que chega ali e não sabe o que vai ser na vida, e de repente, olha só, ele esperou anos e anos por uma adoção, né? Com quantos anos ele chegou lá? Não lembro se 4 ou 5 anos, bem novinho, porque eles eram em 3 irmãos. Isso, então uma escadinha. Então todos já saíram com a sua formação encaminhado. E ele é o mais novo da turma. Olha, e nenhum dos 3 foram adotados? Não. 3 irmãozinhos. Vamos tentar dramatizar um pouquinho isso aí. Imaginar 3 crianças chegam. Ele chega com 4, outro com, 5,5, outro com 7. 3 crianças chegam no orfanato. E é claro, vai criando uma expectativa na criança de ser, porque ela vê uma outra criança ser adotada, aquela foi adotada, vê a família, papai e mamãe adota, né? É um momento muito bonito para aquela criança, para aquele casal de pais. Mas de repente ele fala, ainda não é minha vez. E no ano seguinte, ainda não é minha vez. E no ano seguinte, ainda não é minha vez. E com 13 anos, com 14, ele deve pensar, eu não serei adotado, estou muito grande. E com 15, e com 16, com 18, encerra talvez aquela expectativa de ser adotado. E passa a ter a expectativa de ser alguém na vida. Gente, isso é um trabalho tão nobre, tão fantástico, que mais uma vez eu quero parabenizar os deonianos. Desculpa a minha ignorância, padre, mas o padre Deon chegou a conhecer a obra? Não chegou a conhecer. Não chegou a conhecer. E de que ano é o padre Deon? Ele faleceu em 1925. Então, desculpa, mais uma vez eu peço perdão da minha ignorância, porque eu não consigo ligar os fatos. Mas é interessante porque o padre Deon, ele funda, né, um pensionato São José, depois um colégio São João. Então veja, está tudo ligado à assistência social e educacional, que Deon, ele já começa, né, com essa obra de educação e de assistência social. Por isso os deonianos no Brasil tem a questão da faculdade deoniana, questão educacional, tem o Colégio São Luís, em Santa Catarina, ESIC em Curitiba, e também o seu colégio, e aqui, né, essa grande obra de assistência social que é o Instituto Menino de São Judas Tadeu. E é inevitável, a gente reconhece a qualidade da formação deoniana no que diz sentido à teologia, filosofia. Os padres deonianos são diferenciados, e é uma alegria poder dizer isso. E é claro que esse DNA é passado para as crianças. De alguma forma essas crianças trazem isso também. Ô padre, a gente está chegando no finalzinho do bloco, mas eu gostaria que tanto um como o outro deixasse uma mensagem de Natal. Vocês estão acostumados a ver Natal todo dia. Todo dia tem alguém nascendo ali nessa obra maravilhosa, né? E enquanto vocês
estarão dando essa mensagem, eu vou pedir para que o meu querido amigo Mateus coloque na telinha o contato, telefone, endereço eletrônico, para que você possa conhecer essa obra. O fone e o site, tá ótimo. Coloque para nós aqui no rodapé, para que você venha, provavelmente você aqui de São Paulo, vai lá, vai conhecer a obra. E não se esqueça das 2 perguntinhas: o que vocês estão precisando e como eu posso ajudar. Essas 2 perguntas podem fazer com que mais uma criança se torne um grande ser humano. Um grande ser humano. Querida, sua mensagem de Natal para nós. Quero primeiramente agradecer, por esse presente, de estar aqui na noite de Natal, falando sobre a instituição, que é um presente de Deus na minha vida e na vida de muitas crianças e adolescentes. Convido a todos vocês, que tiver a oportunidade de passar pela Avenida Jabaquara, está ali atrás do Santuário São Judas. Vai nos visitar, vai lá fazer uma oração, vai lá nos conhecer, saber um pouquinho da nossa obra. Às vezes a gente ajuda com muito pouco. Com uma oração o padre fala: se você rezar pelos padres, se você rezar pela nossa obra, você já está nos ajudando. Se você doar uma roupa que você não usa mais, você está nos ajudando. Se você doar um pacote de feijão, um pacote de arroz, também você está nos ajudando. Então, às vezes a gente, para ajudar, precisa de muito pouco, só de coragem de ir lá e estender a mão. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite tão linda, tão especial, que é a noite do nascimento de Jesus. Deixa Jesus nascer no seu coração também, Legal. Padre, sua palavra, e também na sua pessoa, quero abraçar todos os meus amigos padres deonianos. E de uma maneira muito especial hoje ao Padre Anísio e ao Padre Rodrigo, que eu tive recentemente com eles lá em Santa Catarina, lá em Joinville, e foi assim uma experiência maravilhosa. E recebi na minha casa para almoçar o Padre Rodrigo, Rodrigo Caetano, e veio com a mãe, com a irmã, com o pai, com alguns conhecidos, e foi uma convivência maravilhosa. Então quero mandar um abraço. E todos os padres deonianos que eu conheço, tá bom? Quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade, nessa noite natalina, poder estar aqui, no Acredite, com vocês. É uma alegria imensa. E fazer esse convite também. Dunga, a porta do Instituto está aberta para estar lá conosco, participando das celebrações, fazendo lançamentos. Venha lá também, Fique um pouco conosco lá na obra do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Faço convite também a todas as pessoas que venham conhecer o Instituto, venham conhecer essa obra de amor. Avenida Itacira 2801. Nós estamos de portão aberto para acolher as pessoas que possam, de fato, conhecer essa obra, colaborar com essa obra, rezar por essa obra. Natal é tempo de esperança e somos convidados a preparar o nosso coração para que o Menino de Deus nasça em nossos corações. Como o apóstolo São Paulo diz, somos moradas de Deus. Então precisamos preparar o nosso coração para que aqui Deus possa estar e permanecer. E com Deus possamos, de fato, produzir muitos frutos de alegria, de paz, de esperança, que o mundo tanto precisa. Então, que eu desejo a todas as famílias, nessa noite de Natal, abra o seu coração, abra a casa da sua família e deixa Jesus estar e permanecer, para que Ele, o Príncipe da Paz, traga muita paz, alegria e bênção para a sua vida, e você, como família, possa espalhar essa paz de Deus a toda a humanidade. Maravilha. Padre, eu me despeço, peço sua bênção e te digo Feliz Natal. Feliz Natal, Deus abençoe. Feliz Natal, querida. Feliz Natal. Deus abençoe. Por favor, leva um abraço a todos desse instituto maravilhoso. Eu encerro esse bloco cantando para você.